Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 45, diz assim: Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém? Quando nós chegamos nessa parte aqui da história, e o que Jesus está falando com essas pessoas, se você voltar um pouquinho no versículo 23 deste mesmo capítulo, está escrito assim: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Então Jesus estava no templo, nós temos que ver que a história está seguindo. Jesus entrou em Jerusalém, é a última vez que ele vai estar em Jerusalém com vida. Ele vai participar da Páscoa, ele vai fazer uma última ceia com seus discípulos e ele vai ser morto. Aqui ele vai ser preso, condenado, ele vai ser interrogado, condenado, crucificado e depois você sabe o resto da história. Ali ele entrega a sua vida na cruz, ele ressuscita, ele sobe aos céus. Jesus está em Jerusalém, ele chegou no templo. E lá no templo ele está ensinando. Ele já expulsou os vendilhões do templo, ele já curou os cegos e agora ele está ensinando. Então, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando quem? Os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Os príncipes dos sacerdotes, os principais daqueles homens que serviam no templo, e os anciãos do povo, os mais antigos, que na grande maioria eram fariseus, eram doutores da lei, e eram homens religiosos. A Bíblia diz que eles se acercaram de Jesus. Jesus já estava ensinando, eles interromperam o ensino. Eles cercaram Jesus e começaram a questionar: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E aí ele faz aquela pergunta sobre João Batista, que nós falamos na semana passada. Que ele fala, eu vou te fazer uma pergunta então. Se você me responder, eu digo de onde vem essa autoridade. Vou te fazer uma pergunta. O que João Batista fazia era de Deus ou era dos homens? Ele faz essa pergunta e coloca eles em xeque. E no final eles não respondem. E por eles não responderem, Jesus fala: bem, como vocês não responderam, eu também não vou responder de onde vem minha autoridade. Mas aí ele conta a parábola dos 2 filhos, que nós falamos na semana passada. É uma forma de mostrar a questão de autoridade. Quando o pai dá uma ordem, um filho obedece e o outro não. Só que a obediência, ela vem depois deles dizerem alguma coisa. Um fala não e faz, o outro fala faço e não fez. E Jesus está começando a mostrar um princípio de autoridade. Só que é interessante, ele falou que um pai que tinha uma vinha, fala para os seus filhos irem trabalhar na vinha.
E um diz que sim, outro diz que não. E aí eles desafiam a autoridade do Pai. Jesus está mostrando de onde vem a autoridade dele. E ele fala essa segunda parábola, a parábola do homem que plantou uma vinha e arrendou, para mostrar um pouco mais a fundo, numa outra, é uma informação complementar. Porque o reino dos céus, ele não tem como ser exemplificado por uma única parábola. Por isso que desde o começo do ano nós estamos vendo as parábolas de Jesus falando, o reino dos céus é semelhante a um homem que planta uma semente no campo. Aí ele fala de campo e fala de semente. O reino dos céus é igual a um homem que plantou no seu campo trigo. Mas veio o inimigo e plantou o que no meio do trigo? Joio, e os dois cresceram juntos. O reino dos céus também é assim. O reino dos céus é igual a alguém que planta uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas depois se torna a maior das hortaliças. Só que essa hortaliça, ela degringola, né? Ela sofre uma mutação genética. E essa mutação faz com que ela cresça se tornando uma árvore, coisa que não acontece. E aí vem morar toda sorte de aves nela. Então Jesus começa a mostrar que o reino dos céus, ele não pode ser explicado por uma única parábola. Ele vai contando. O reino dos céus é igual um semeador que saiu a semear. Ele jogou em uma parte da semente, cai à beira do caminho, se perde. Uma outra parte cai sobre o solo pedregoso, cresce e morre. Outra parte se perde também, né? Outra parte entre os espinhos. E Jesus, ele vai contando parábolas para começar a criar na nossa mente, na mente dos ouvintes, verdadeiramente o que é o reino dos céus. E é algo tão grande, tão complexo, que uma única parábola não resolve. Então ele vai contando inúmeras. Você tem que ir ligando uma na outra e juntando todas as informações para entender que o reino dos céus, a pregação do evangelho, ela vai se perder com o tempo, vai crescer além do que deveria, que vai entrar coisa ruim, que tem joio no meio, quer dizer, que tem coisas que não eram esperadas, coisas malignas. Jesus fala que o reino dos céus é como uma mulher que pega uma massa de farinha e esconde fermento dentro dela, e a massa fica toda levedada. Nós já vimos que o fermento são heresias, são doutrinas malignas, que é colocada dentro do reino dos céus. Jesus avisou todas essas coisas. E ele fala mais um monte de parábolas, é o que nós já vimos 40 e poucas aí, até esse momento. E essa é mais uma dela, que não é ela que explica todo o reino dos céus, ela vai explicar mais uma parte que as outras parábolas não explicaram. E você tem que ir estudando e juntando. Então Jesus começa dizendo, outra parábola. Houve um homem, versículo 33. E ele fala assim, pai de família. Um homem pai de família, que tem esposa, que tem filhos. Só que esse homem, ele plantou uma vinha. O que é uma vinha? Uma vinha é uma plantação de parreiras. O que é uma parreira? É um pé de uva. Então uma vinha é uma plantação de uvas. É um campo que você enche de pés de uva. Parreiras. E eu não sei se você sabe, mas não é fácil plantar parreira. Não é igual você plantar lá uma jabuticabeira, ela cresce uma árvore. Não. A vinha, você tem que fazer uma estrutura. Você já viu como que é uma parreira? Você tem que montar uma estrutura de madeira com varais. Quanto maior for a vinha, mais você vai gastar com madeiramento. Você vai fazer uma estrutura com varais, madeiras atravessando, como se fosse uma estrutura para um telhado, sem cobrir com telhado. E aí ela sobe, ela é igual uma trepadeira, não é assim? A vinha, alguém já viu? Nunca tinha visto o pé de uva? Ele é igual uma trepadeira, não é? Ele vai subindo, se enroscando nas madeiras e aquilo enche todo o campo. Ela não pode ficar rente ao solo. Os cachos de uva, quando eles dão, eles ficam pendurados numa altura que a pessoa vem ali e colhe com a mão. E na realidade é uma das plantações mais delicadas que tem na natureza, na questão de frutas. É a mais delicada que tem. Tem que ter muito cuidado, tem que ter uma supervisão constante. É muito fácil você perder a plantação de uvas. Jesus, ele fala, numa certa ocasião, que ele fala que ele é a videira verdadeira. Videira é o pé de uva, é a parreira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos, nós somos as partes dessa videira. Jesus, ele compara o que ele fez, quem ele é, com a videira, com a parreira. E aqui de novo ele vai contar uma história dizendo de um homem que plantou uma vinha. Então plantar uma vinha é algo difícil, não é algo fácil. É uma plantação próspera. Tem que ter um bom investimento inicial.
Quem planta uma vinha começa investindo bastante, alto, é caro, é custoso. E esse homem plantou uma vinha, e deve ser uma vinha grande. As vinhas, elas não poderiam ser pequenas. Não sei se você sabe, né? Eu estava vendo esses dias, eu compro lá um suco de uva de 1,5 litro. Suco de uva integral. Não sei se você gosta. É similar ao que nós usamos aqui na ceia. E no rótulo vem escrito quantos cachos de uva eles usaram para fazer aquele 1,5 litro. Estava escrito. Está lá. Esse suco foi feito com, se não me engano, 34 cachos de uva. Para fazer 1,5 litro de suco integral. Você pensa, caramba, 34 é bastante. Né? Você pega um cachinho de uva, imagina 34, é uma caixa. Então, para você fazer o vinho rende menos que o suco. Porque o vinho você vai fazer uma série de processos, né? Ele vai ser fermentado, ele rende menos ainda. Então, para você fazer 1 litro de vinho, que era naquela época o produto principal que se fazia com a plantação de uvas, rende muito menos. Talvez precisa de uns 40 cachos de uva para você ter 1 litro de vinho. Eu não sei, eu não entendo muito dessas coisas. Mas é algo custoso, é algo que dá trabalho. E as uvas têm que ter qualidade. E diz que esse homem plantou uma vinha e não só fez isso. Circundou-a de um valado. Ele fez uma vala. E um valado não é você fazer um negocinho raso. O que ele fez foi uma vala grande. Qual que é o objetivo de se fazer uma vala ao redor de uma vinha? Evita o quê? Protege de animais, principalmente. Um boi. Imagina o boi ali, aquela uva na altura. Ele chega ali e come metade da vinha sozinho. Aí ele chama os amigos, tem uva lá, né? Vem 20 bois ali, acabou a vinha do homem. Tinham as raposas, tinham os animais do campo. Então ele cavava um valado, uma vala profunda, né? Às vezes de 2 metros de profundidade, 1,5 metro, para evitar que os animais atravessassem. Então ele fez algo com cuidado, circundou de um valado e construiu nela um lagar. O que era o lagar? O lagar era você pegar um lugar que tivesse pedra e escavava na pedra e fazia tipo como se fosse uma banheira. Já viu? Uma banheira, uma piscina rasa, uma piscina de mais ou menos 0,5 metro de profundidade. Para que servia o lagar? O lagar você colocava os cachos de uva e todo mundo ficava ali pisando. Era a forma como você extraía o suco para se tornar o vinho depois. Então ele providenciou até um lugar para beneficiar o produto. Ele fez um negócio completo. Ele construiu um valado ao redor, construiu um lagar e edificou uma torre. Uma torre. E a torre não é uma torrezinha de qualquer jeito, não. Uma torre para uma vinha era algo grande. E qual que era o objetivo da torre? Primeiro, ter alguém que cuidasse da vinha, vigiasse. Alguém que ficasse lá em cima na torre vigiando. Outra, ela servia como um lugar, um depósito para você guardar o que era produzido. Produzia o vinho, já colocava, era um estoque. A torre também era estoque. Os materiais, as ferramentas, tudo que era usado para cuidar da vinha, ficava na torre. Ali na torre eles poderiam almoçar, fazer a refeição deles ali. Ali dentro da torre tinha lugar para eles se trocarem, se banharem. Ele fez algo completo, não era qualquer coisa. Um negócio com infraestrutura de primeira. Ele fez algo bacana. Jesus está caprichando nos detalhes para nós entendermos do que ele vai falar e até para mostrar para nós a importância do que Deus fez. Porque essa parábola vai mostrar para nós algo que Deus fez. Ele tomou todos os cuidados, ele construiu essa torre, né? E arrendou-a a uns lavradores. Ele arrendou. O que é arrendar? É um aluguel. Você deixa a vinha na mão daquelas pessoas e você faz um acordo, um tratado, um contrato. E qual que é o contrato de arrendar uma terra? Já plantada, está tudo pronto. Eles não tinham que fazer mais nada. Ele arrendou, entregou pronto. Ele ia querer uma parte da colheita. É assim que funciona o arrendamento. Você vai cuidar da vinha, você vai trabalhar na vinha, você vai colher, produzir o seu vinho, e uma parte
do que você colher, você vai pagar como aluguel. O arrendamento é assim. Você usa aquela terra, aquela vinha, e o que você ganhar, uma parte você tem que dar para o dono da vinha. Isso daí era um negócio meio complicado na época. Jesus pegou exatamente essa figura, por quê, queridos? Porque acontecia muito das pessoas arrendarem as suas vinhas e ter prejuízo. Muitas vezes. Por quê? Porque às vezes as pessoas que estavam ali trabalhando naquela vinha, elas faziam esforço só para cobrir o que elas queriam ganhar. E aí, o que excedia, elas pensavam, não, se exceder, eu vou ter que dar para o dono da vinha, eu não quero. Então as pessoas, elas se limitavam, às vezes, a ganhar só o suficiente para o que elas precisavam. E elas faziam corpo mole, e isso dava prejuízo. Então a forma de arrendamento, às vezes o contrato tinha que ser readaptado. Ele tinha que fazer, não, primeiro o meu, o que sobrar é de vocês. Às vezes tinha que inverter, isso às vezes dava muita confusão. E Jesus pegou algo polêmico da época, exatamente para mostrar como que acontece no reino dos céus. Era polêmico. Olha o risco, você aluga, arrenda, e agora ele diz que o homem, quando chega o tempo dos frutos, no versículo 34, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Ele mandou, vai lá cobrar, está na hora. Ele não está fazendo nada de errado. Chegou a hora de cobrar. Ele enviou servos. E no versículo 35 diz que os lavradores, apoderando-se dos servos, o que é apoderar-se? Prenderam. Talvez prenderam eles na torre, na própria torre que o homem construiu. Prenderam ele lá. E fizeram o que com esses homens? Feriram um. Feriram, bateram, machucaram o cara, quebraram o braço dele, quebraram a perna, furaram o olho, arrancaram a língua, nós não sabemos o que fizeram. Mas eles faziam essas coisas naquela época. Ferir é quase matar, é uma tortura. Torturaram esse homem, torturaram um deles. Mataram outro eles mataram. E apedrejaram outro. Então, esse ferido e esse apedrejado deve ter corrido de volta para o patrão e chegaram lá e contaram para ele. Jesus está contando essa parábola, não aconteceu de verdade. Mas Jesus está dizendo essas coisas para nós, ele está mostrando. Olha que coisa terrível. Você arrenda algo para alguém, a hora que você vai cobrar a pessoa está te esperando com uma arma na mão e te dá tiro. Imagina. Isso acontece hoje em dia? Às vezes sim. Às vezes você tem que mandar um oficial de justiça lá para tirar alguém da casa. O pessoal dá tiro em oficial de justiça. Não sei se você conhece algum oficial de justiça. Tem cara que fica esperando armado. Vem, entra aqui para você ver. E aqui foi o que aconteceu. Não eram oficiais de justiça, né? Mas ele falou, vai lá, cobra lá, está na hora de me pagar. Era algo devido. E eles detonaram com aqueles homens. Versículo 36. O dono da vinha enviou outros servos. Ele imaginou, talvez eles não vão fazer isso de novo. Em maior número do que os primeiros. Se na primeira vez ele mandou 3, 5, agora ele mandou 30, 40. Mas eles fizeram-lhes o mesmo. Fizeram a mesma coisa. Apedrejaram, mataram alguns e torturaram alguns. A turma é do mal, é ou não é, queridos? Não é a turma do mal? É. Pegaram a vinha de mão beijada. Versículo 37. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. O dono da vinha pensou, sabe de uma coisa? É que eu estou mandando meus empregados. E eles não respeitam. Eu vou mandar meu filho. Filho, agora não é ele que manda o filho ir na vinha trabalhar. Ele manda o filho ir cobrar. Vai lá cobrar aquele homem, que eles vão ver que você é meu filho, eles vão te respeitar por minha causa. Eles respeitaram o filho? Não. Mas os lavradores vendo o filho, disseram entre si, eles tiveram uma ideia. Este é o herdeiro. Olha que bênção na cabeça deles, né? Esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo, vamos matá-lo. E aí nós vamos ficar com a herança. Inclusive, naquela época de arrendamento, se a pessoa ficasse arrendando muito tempo, e ele ia pagando direitinho, acontecia em alguns casos,
que quando o dono da vinha falecia, dependendo da situação, se ele não tivesse herdeiros, a vinha passava para o arrendatário. Isso era parte da época. Então qual que foi a ideia deles? É o único filho que ele tem. Se nós matarmos, ele fica sem filho. E aí se ele morrer, a vinha é nossa. Olha a ideia. É Jesus que está contando essa história. Foi ele que imaginou isso na cabeça para mostrar uma verdade para nós. E o que eles fizeram? Lançando mão dele, quer dizer, pegaram ele, agarraram, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E aí Jesus pergunta: o que o senhor da vinha vai fazer com aqueles lavradores? O que ele vai fazer? O que você faria? É o que Jesus está perguntando. Essa mesma passagem bíblica você vai encontrar no livro de Marcos, no capítulo 12, e você vai encontrar no livro de Lucas, capítulo 20. Nessas outras duas narrativas, eles respondem, eles falam: ah, Senhor, ele vai matá-los. Ele vai dar a vinha para outra pessoa, ele vai se vingar desses homens maus. Aqui, a própria pergunta do Senhor Jesus, ele mostra: dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dê os frutos. E Jesus termina, ele fez com que eles respondessem. Eles não perceberam ainda do que Jesus estava falando. Ele falou: o que esse dono da vinha vai fazer quando ele voltar? Eles responderam: ah, ele vai se vingar, ele vai passar a vinha para outra pessoa. Eles entenderam o que Jesus falou. E é interessante nós vermos essas coisas. Qual é o contexto disso tudo? Jesus está falando do que Deus havia feito com a nação de Israel. E como eu sei que isso tem a ver com a nação de Israel? Lá no Salmo número 80, se você for rápido, de Bíblia, Salmo 80, versículo 8, eu quero ler com vocês. Um pouquinho de história de Israel aqui. Salmo 80, versículo 8. Olha o que o salmista Asaf diz aqui no versículo 8. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Olha o que o salmista diz. Trouxeste de onde que ele trouxe a vinha? Do Egito. Ele está falando com Deus. É um salmo que ele está conversando com Deus. É um louvor, uma oração. Ele está falando: Senhor, o Senhor trouxe uma vinha do Egito. Quem é que estava escravo no Egito? O povo de Israel. Deus não tirou a nação de Israel do Egito e levou para a terra prometida? Na terra prometida, ele está dizendo aqui no versículo 8, lançou fora os gentios e o que ele fez? Plantou a vinha naquele lugar. Para plantar uma vinha, você tem que criar um negócio gigantesco, uma estrutura de madeira. E tudo que está na Bíblia, do jeito que está escrito, Deus escreveu para que nós pensássemos. Ele está falando: trouxeste uma vinha do Egito. Ele não está falando trouxeste semente para plantar. Trouxe uma vinha. Ele está querendo dizer: Deus fez algo praticamente impossível. Tirou uma nação escrava num lugar e transportou o povo todinho pelo deserto. E por 40 anos, Deus sustentou aquela nação. Ele está chamando o povo de Israel de vinha. Trouxeste uma vinha do Egito, lançou fora os gentios e plantou ela ali, na terra prometida. Ali se tornou a terra de Israel. Então, a Bíblia já nos começa a mostrar que o povo de Israel é a vinha de Deus. Essa figura da vinha é o povo de Deus. Ele está falando, ele tirou fora as nações inimigas para plantar. Ele fez algo impossível, transportar uma vinha, uma parreira. Como que se faz isso? Eu não sei, mas Deus fez. Como que você tira um povo que está escravo tão numeroso num lugar, leva para outro e coloca aquele povo dentro daquela terra, tirando os inimigos? Só Deus. É um milagre. Isso é um milagre do Senhor. Ele fala de uma figueira plantada. Então Jesus fala, um certo homem, pai de família, que tem um filho. Quem que é esse homem, pai de família? É Deus. É Deus. E o filho dele quem é? Jesus. Jesus está contando uma história do que o pai dele fez.
O meu pai plantou uma vinha, cuidou, fez um valado, pôs lá um lagar para ser produzido vinho, se preocupou, pôs uma torre e arrendou essa vinha. A vinha que era a nação de Israel, agora está na figura dos homens que vão cuidar da vinha. Abra comigo, avança um pouquinho aí do livro dos Salmos, o livro de Isaías, quase na sequência, capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 7. Olha que bacana, como a Bíblia é completa, como ela é perfeita, a palavra de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Está falando. O povo de Israel é a vinha do Senhor dos Exércitos. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão. Justiça, e eis aqui clamor. Ele falou, o Senhor plantou uma vinha, ele esperou que ali houvesse justiça, mas o povo está clamando, porque há injustiça. Ele queria que tivesse juízo, mas tem opressão. Ali já para Isaías, Deus estava reclamando. E ele, olha um pouquinho antes, versículo 5. É o 5 que eu quero ver? Não. Isaías capítulo 5, volta aqui agora no versículo 1. Olha só, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha, o cântico da vinha do Senhor. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. É o povo de Israel na terra de Canaã. E cercou-a, limpando-a das pedras. Plantou-a de excelentes vides. Vides é a videira, é a parreira. Todas de ótima qualidade. Edificou no meio dela o quê? Uma torre. E também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. É um pouquinho diferente. É uma outra história que Deus... Eu esperava que ali dessem uvas boas, mas só deu uva ruim. Uva amarga, que você põe na boca, você fala, que uva ruim. Mas olha que interessante, é a mesma coisa. Ele plantou a vinha, construiu um lagar, fez uma torre, e ele continua. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Deus está falando, que mais que eu tenho que fazer por esse povo? Por quê? Esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Por quê? Eu fiz tudo pela vinha. Nação de Israel, eu fiz tudo por vocês. Eu queria o melhor. E por que não vem o melhor? Deus, quando Ele cuida de alguma coisa, queridos, Ele tem uma expectativa que aquilo traga algo bom. E Ele fica frustrado quando aquilo não traz algo bom. Nós podemos trazer isso para a nossa vida também. Deus, Ele cuida de mim e de você. E Ele espera que esse cuidado que Ele deposita sobre a nossa vida retorne de alguma forma algo bom. Algo bom para nós, algo bom para quem está ao nosso redor. Na realidade, os frutos que Ele quer não é para Ele. Os frutos que Ele quer é para todos, para que todos sejam beneficiados. E Ele continua. Versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será poupada nem cavada. Porém crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então Jesus, quando ele começou a falar sobre essa parábola, na hora, todo mundo ali conhecia as escrituras. Desde criança, eles estudavam a Bíblia. Todo mundo conhecia essa passagem do capítulo 5 do profeta Isaías. Quando ele começou a falar, alguns já, ele está falando da casa de Israel. Só que ele muda o final da parábola. Porque lá em Isaías, Deus disse que as uvas que deram eram ruins, não é isso? As uvas eram ruins. Então destrói tudo, acaba com a vinha. Só que na parábola de Jesus, o problema não era as uvas. O problema eram as pessoas que estavam cuidando para o homem. Ele foi pedir para que prestassem contas
E eles não pagaram. Mandaram matar aquelas pessoas. E aí Deus manda o seu filho. Ele está falando, Deus então envia Jesus, porque lá no passado ele enviou profetas. Ele enviou, e a Bíblia diz que mataram os profetas, apedrejaram os profetas. Por exemplo, lá em Crônicas, se você vai ver na época do rei Joás, o rei Joás de Judá, do Reino do Sul, teve uma época que teve um homem, que ele tinha um filho chamado Ezequiel. Não é o Ezequiel que escreveu o livro de Ezequiel, um outro Ezequiel. Era um filho de um profeta. E aquele homem falou contra o rei, ele era um profeta enviado por Deus. E eles mataram aquele homem. Apedrejaram muitos, serraram, dizem que serraram Isaías ao meio. Jeremias foi perseguido, atentaram contra a vida de Jeremias. Jesus está falando dessas coisas. Deus, ele abençoou Israel, colocou Israel, deu uma vinha na mão deles. E aí quando ele começa a mandar profetas para falar com eles, eles mataram, assassinaram, perseguiram todos eles. E aí Jesus está dizendo, então um dia Deus decidiu fazer o quê? Eu vou enviar o meu filho. Inclusive lá no livro de Lucas, ele fala, eu vou enviar o meu filho amado. E eles vão respeitá-lo. Mas Jesus disse na parábola que quando eles viram o filho, o que eles fizeram com o filho? Mataram. Deus envia seu filho Jesus, o que fizeram com Jesus? Mataram. Jesus está contando uma parábola, contando inclusive o que eles fariam com ele, contra a vida dele. Meu pai me enviou, e vocês vão me matar. A parábola já dizia isso. Tirou para fora da vinha e matou. Tem gente até que diz, Jesus foi morto fora da cidade. Mas talvez não seja exatamente esse paralelo. Mas a questão de tirar para fora da vinha. Que a vinha eles consideravam que ia ser deles. Eles não queriam nem o filho dentro da vinha. Expulsaram ele para fora daquilo que era do pai dele. Por consequência dele. Jesus está falando da sua rejeição. E se você voltar para o livro de Mateus, quando ele pergunta, e as pessoas respondem, dará afrontosa morte aos maus. Ele está dizendo, os judeus que rejeitaram o Filho de Deus, eles vão sofrer. Os judeus sofreram? Sim, e sofrem até hoje. Inclusive a Bíblia diz que nós temos que orar pelos judeus, porque eles se desviaram de Deus. Eles foram perseguidos. Hoje eles são odiados por grande parte da população do mundo. Às vezes até irmão, crente, que não entende direito a Bíblia, tem raiva de judeu. Quem não entende a Bíblia não gosta de judeu, viu meu querido? Mas quem crê na palavra de Deus ama o povo judeu e ora por eles. Vocês sabiam disso, né? Vocês sabiam que tem gente crente que não gosta de judeu? E eles são o povo de Deus. Ainda eles são os filhos. Eles rejeitaram a Cristo, mas Deus vai lidar com eles. E um dia eles serão resgatados. Deus tem uma promessa para trazer a nação de Israel de volta à fé. Isso vai acontecer. Mas naquela época eles perderam. E olha que interessante o que ele fala. Arrendará a vinha a outros lavradores. Outros. Que a seu tempo lhe deem os frutos. Quem são os outros lavradores? Nós. A igreja. Não deu certo com Israel. Deus quis cobrar. Eles ficaram de fora. Ele falou, eu vou dar para outros que cuidem e que deem fruto. Eu vou dar para outras pessoas, vou colocar na mão de pessoas que a hora que eu vier cobrar os frutos, eles terão frutos para dar. E darão com alegria. E pagarão o arrendamento com alegria. Às vezes eu falo nós de uma maneira geral. Será que nós temos sido aquela vinha que está dando fruto? Será que nós estamos cuidando da vinha para o Senhor? Por isso que Jesus antes disso, ele falou, ó, um homem tinha 2 filhos. Um disse, Senhor, eu vou. Chamou até o pai de Senhor. E não foi. O outro, num primeiro momento, falou, não quero ir. Mas ele se arrependeu. E aí ele foi. Jesus ainda está dentro do contexto da vinha. Eu vou arrendar para outras pessoas. Algumas vão dizer que vão. Mas não vão. Vão só ficar falando, eu estou na vinha, mas não está fazendo nada.
E outros talvez vão ficar, não quero, não sei, eu acho que não, mas vai para a vinha. Ele está falando isso. E essas pessoas darão fruto. Só que aí Jesus continua e ele cita uma profecia bíblica que está no Salmo 118. Ele fala assim, ó: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é um salmo de Davi. O Salmo 118, lá no versículo 22, fala exatamente essa passagem. Versículo 22 e 23. Inclusive eu preguei sobre isso em março do ano passado, em 2017. A pedra angular. Você pode ver essa mensagem que fala sobre essa passagem bíblica do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, ela veio ser a principal. Na construção, eles usavam as pedras que tinham um formato ideal para encaixar umas com as outras. E quando eles pegavam uma pedra esquisita, uma pedra que não encaixava com nada, eles chamavam aquilo de pedra angular. Essa pedra não encaixa. Não faz encaixe. Todo mundo aqui já viu Lego? Quando você vai encaixando? Às vezes tem umas peças que vem que você fala, isso aqui não dá para fazer nada com isso. Mas aquela peça é uma peça especial, que ela só encaixa de um jeito, numa única circunstância, e dá um acabamento final ao brinquedo. Ela não é uma peça comum que encaixa com todas. Já viu isso? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Do Lego. Jesus está falando, essa é a pedra que os construtores rejeitaram. Na hora da construção, eles olhavam aquela pedra estranha e falavam, não, essa aqui não, e jogavam fora. Mas depois, eles viam que estava faltando uma peça na estrutura, que se encaixasse ali, segurava tudo. Geralmente era no ângulo, numa esquina. E aí alguém fala, calma aí, vamos ver essa pedra aqui que nós jogamos fora. E ia lá e encaixava. Jesus está usando uma terminologia que a Bíblia diz, aquele que foi rejeitado era o principal. Está falando dele. Se referindo a ele, a pedra que os rejeitores, que os construtores rejeitavam, se tornou a principal. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Ele está falando, Israel, vocês vão perder a chance. E Deus vai começar a agir com uma turma diferente. Com a igreja. Por isso que ele falou, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou levantar um povo que vai fazer a minha vontade. E você está sendo chamado para fazer parte dessa vinha, dessa obra. E atentando para o que Deus fez na vinha, Ele cuidou de tudo. É como Ele se estivesse dizendo, se você quiser trabalhar na minha vinha, se você quiser arrendar minha vinha, eu cuidei de tudo. Eu dou ela prontinha, é só você cuidar, é só você fazer o que é certo. Ela está preparada, ela tem um valado ao redor, ela tem um lagar, ela tem uma torre. E aí lá no Salmo, no Salmo 80, nós vimos que ele pegou a vinha da melhor qualidade, do Egito. E lá em Isaías diz que ele pegou as parreiras melhores que tem. Queridos, é como se Deus estivesse dizendo, eu fiz tudo para que você consiga me servir da melhor forma possível. Eu providencio tudo na sua vida. Deus está falando, eu faço tudo. Eu cuido de você. Eu providencio todas as circunstâncias. É que a vida é difícil. Mas se você olhar, Deus tem te dado todas as coisas. Deus, Ele nos dá condições. Ele coloca na nossa mão tudo mastigado. Ele só fala, cuida, faça, dê fruto. Mas Ele cuidou. Ele não deu a terra e falou, se vira, planta, cava, faz um lagar, constrói uma torre. Não, inclusive são figuras de outras parábolas. Jesus falou numa das parábolas, qual de vós, indo construir uma torre, não senta primeiro e faz o cálculo? Não foi? Jesus não falou da parábola da torre? Ele falou da parábola da vinha, num monte de lugar, sobre plantar, sobre colher. Aqui ele mistura um monte de elementos, mas o que nós podemos observar olhando para essa parábola? Num primeiro momento, Deus está falando, Israel, você perdeu, a fila andou. Já ouviu a fila andou? A fila andou. Quem que é o próximo da fila? Nós. Israel perdeu, já era. Lógico que Deus ainda tem um plano. Lá no final ele vai trazer Israel a conversão, se eles se converterem. Mas Deus vai dar uma última chance para eles. Eles não estão perdidos não.
Mas eles perderam. E hoje Deus está lidando conosco, a vinha dele está nas nossas mãos. E Ele só quer que a gente dê frutos. Porque Ele preparou tudo. Deus é bom. Quando Ele deixou essa palavra para mim e para você, Ele deixou essa palavra para que nós tenhamos vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, Ele está te dando vida, meu irmão, minha irmã. Ah, mas por que eu sofro ainda? Nós sofremos, porque o mundo é caído, o mundo é imperfeito. Mas hoje nós temos Ele do nosso lado, Ele cuida de nós, Ele nos fortalece, Ele nos leva à vitória dia após dia. Deus é maravilhoso, Ele está cuidando de você. E lembre-se, quando Ele fala que a vinha é dEle, Ele está falando da nossa vida, a sua vida. A Bíblia diz, está nas mãos de quem? Do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor, é dEle, você só tem que cuidar. E dar fruto, porque um dia Ele vai querer que esses frutos sejam dados. Mas não é para benefício dEle, porque quanto mais fruto você dá, mais beneficiado você é. É ou não é verdade? O arrendamento é um contrato. Se você fizer a vinha produzir bastante e com qualidade, você vai pagar o que você deve para o dono da vinha. Mas o lucro é de quem? É nosso, é seu. O que você produzir a mais é seu. Se você fizer com qualidade, você ganha mais. Por isso que Jesus usou essa figura. Inicialmente, essa vinha não era para nós, era para Israel. Mas Israel, quando o filho veio falar sobre a vinha, eles mataram. E o dono da vinha lançou Israel fora. Jerusalém foi destruída pelos romanos. Eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Estão até hoje espalhados. Enquanto Deus não lidar com o regresso deles, Ele deu a vinha para mim e para você. Ele falou, cuida. E Ele vem ciclicamente querer frutos. Lembra da parábola que Jesus disse que um homem tinha uma vinha e no meio da vinha ele plantou uma figueira? Tinha uma figueira no meio da vinha. E ele ia buscar fruto e a figueira nunca estava dando fruto. É interessante que Jesus nunca conta a parábola da vinha que não dá fruto, porque a vinha dá fruto. A de Isaías deu fruto amargo, mas a de Jesus sempre vai dar fruto bom, porque quem que é a videira? Ele. Mas na parábola que Jesus contou da videira, Ele não falou que a videira não dava fruto. É que no meio da plantação tinha uma figueira, e a figueira não dava fruto. E o homem ia lá procurar fruto, um dia ele encheu a paciência, ele falou, vamos cortar e jogar fora. E aí um dos trabalhadores falou, não, calma aí, Senhor. Vamos dar mais uma chance, mais um ano. Vamos adubar, vamos dar uma chance. E aí, se daqui um ano ela não der fruto, aí eu concordo, eu corto para o Senhor. Eu lanço no fogo, não esquenta a cabeça. Deus está mostrando um princípio, lógico. A figueira é mais uma figura de quem é Israel. Israel não deu fruto. Jesus várias vezes falou, toda aquela planta plantada pelo meu Pai que não der fruto, será cortada e lançada fora. Deus, Ele não faz as coisas para mim e para você para nos ameaçar, não. Na realidade, Deus Ele é tão bom que Ele confia coisas nas nossas mãos. E Ele só quer que nós sejamos responsáveis e agradecidos. Sabe quando você começa a trabalhar num lugar e o patrão, o chefe, sei lá, naquele lugar, ele te dá uma responsabilidade que ele nunca confiou em ninguém? Você já passou por essa experiência? A pessoa chega em você e fala assim, vem cá, eu tenho algo para ser feito. Mas falar a verdade, eu não confio em ninguém. Não confio. Eu tenho certeza que se eu der na mão desse não vai, se eu der na mão desse também não vai, se eu der na mão, mas você, eu confio. E ele vai e te passa uma tarefa, que às vezes é muito difícil. Mas ele fala, eu estou te passando porque eu confio em você. Você vai se sentir bem com esse voto de confiança? Tem gente que não, né? Tem gente que corre de trabalho. Deus me livre, né? Deus me não passa a responsabilidade para mim. Mas mesmo assim, o fato de alguém falar que está colocando nas tuas mãos porque confia em você, você não vai se sentir feliz, grato? Pois é, o que Deus faz comigo e com você, meu irmão. Ele coloca uma responsabilidade na nossa mão e falou, eu confio em você. Eu tirei da mão de outros
que não deram valor. Está na sua mão. Eu confio em vocês. Eu só quero que você dê fruto. Está tudo prontinho. Só seja fiel. Honre aquilo que eu estou colocando na tua mão. É o que Deus fala. É o que Deus diz para nós. É o que Jesus fala aqui. E ele fala da pedra que eles rejeitaram. Ele fala até no versículo 44. E quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Está falando, se eu que sou a pedra rejeitada, ai de quem eu cair em cima, ou ai de quem quiser cair em cima de mim. É destruído de qualquer forma. Com Jesus, ninguém brinca. Deus está falando para nós, que esse certo pai de família que é ele confiou para outras pessoas. Israel rejeitou a benevolência de Deus. Israel perseguiu os profetas, matou aqueles que foram enviados e mataram o próprio filho do dono da vinha. O dono da vinha, só eles não sabiam de um negócio, e Jesus não fala isso na parábola, que o filho do dono da vinha ressuscitou, e ele ficou mais poderoso do que era antes. E por causa dessa ressurreição, Deus olhou para a vinha e falou, chama aquela turma lá, que ninguém quer saber deles. Eu vou dar a vinha na mão deles, e eles vão dar os frutos que Israel não deu. Eu e você fomos chamados a participar das bênçãos dos frutos dessa vinha. E até que ele volte, eu e você estamos tomando conta disso que Deus colocou na nossa mão. É uma baita de uma responsabilidade. E um dia ele vai olhar nos meus olhos e nos seus e vai falar, e aí? Vamos falar dos frutos? E você, eu tenho certeza, meu irmão, se você tem ouvido essa palavra, se você tem amado o Senhor, você vai abrir um sorriso e falar, está aqui, Senhor, os frutos. O Senhor confiou em mim e eu fiz a sua vontade. O Senhor confiou em mim e eu fui fiel à tua palavra. O Senhor confiou em mim e eu fui capaz de abrir a mão até de coisas na minha vida, mas está aqui, Senhor, eu fiz o meu melhor. E aí Jesus diz que o Senhor dirá àqueles que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Agora para você está aqui o reino que está preparado desde sempre. Entre na alegria do seu Senhor. E todos nós seremos recompensados. Cada um de acordo com a fidelidade que cuidou dessa vinha. Sem esquecer a lição. Por isso que Jesus conta essa parábola para nós também. Israel não foi fiel. Eles perderam a vinha. O que você acha? Que eles que eram filhos legítimos, perderam? Você acha que para Deus é complicado tirar a vinha da nossa mão? Não. Nós temos que ser fiéis. Deus é bom. Ele só quer que você seja fiel ao que Ele confiou em tuas mãos. E isso tudo vai trazer vida para você, vida para sua família, vida para sua casa. Isso sem dizer que muitas pessoas vão ter suas vidas transformadas, porque você foi fiel a Deus, porque você deu o seu melhor a Deus, porque você disse sim ao chamado do Senhor. E pode ter certeza, assim como Ele preparou toda a vinha, Ele vai curar você se você precisar de cura, Ele vai transformar o teu casamento se você precisar de transformação, o que você precisar, Deus Ele vai cuidar, Ele vai providenciar para você. Não vai ser fácil, mas Ele vai providenciar. É fácil construir uma torre? Não. É fácil plantar uma vinha? Não. Dá trabalho. Mas Deus está no controle. Ele está fazendo todas as coisas para que você possa servi-lo, para que você possa caminhar com Ele e para que você seja abençoado. É esse o Deus que a Bíblia nos apresenta. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para transformar a minha vida e a sua vida para todo o sempre. E se você crer nisso, você vai ser transformado, você vai ser abençoado, e muitas pessoas encontrarão vida naquilo que Deus tem feito na sua vida e na tua casa, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos?